realmente. Porém, eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui também, antes de iniciar sobre isso. Em Lucas 1, dos versículos de 1 a 4, eu achei interessante que nós já sabemos que, na verdade, Lucas ele não é um apóstolo de Cristo. Ele era um médico e historiador, né? E aqui nesse relato, ele está falando por que que ele está escrevendo essa carta, né? Cada uma das cartas, sendo evangelho ou não, tem um público-alvo, né? Tem alguém para quem essa pessoa está escrevendo. Porém, ele não fala em hora nenhuma que o motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta, que nós chamamos de evangelho, né? Foi porque ele recebeu algum sonho, porque algum anjo apareceu para ele, porque algum apóstolo mandou ele fazer, ou porque talvez ouviu a voz de Deus falando diretamente com ele. Porém, olha o que ele fala: me pareceu bem dar-te por escrito esses eventos em relação a Jesus. Claro que o assunto que trata de Jesus, principalmente naquela época, né, foi algo muito grandioso, então praticamente todas as pessoas acabavam comentando, né? Porém, alguns acabavam desvirtuando algumas coisas, ou já estavam compartilhando coisas incertas, né, ou inverdades. E aqui Lucas fala: me pareceu bem fazer isso aqui. Sendo que, na verdade, nós estudamos o livro, né, o Evangelho de Lucas, que na verdade é um historiador e médico, com as escrituras sagradas, com o mesmo peso, né? Mas por que que nós fazemos isso de alguém que simplesmente diz que me pareceu bem fazer isso? Porque, na verdade, quando nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, nós damos frutos para o reino, frutos esses que são eternos. Então, ele não precisou de um comando para fazer essas coisas, mas por ser filho, ele buscou honrar o Pai, honrar a Deus, de acordo com a sua própria capacidade. Então, assim, eu sei que pode ser perigoso fazer algo que Deus não nos mandou fazer, mas quando nos tornamos filhos de verdade, isso é algo natural, isso vai acontecer. Nós não precisamos mais esperar um comando: ó, faça isso, ou faça aquilo. Nós não precisamos mais temer, na verdade, estamos sendo aperfeiçoados nesse amor de Deus, né? E claro, sendo a todo momento guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é tudo isso que eu tenho verificado na Bíblia, né? E também vou compartilhar outros exemplos também. O próprio exemplo do autor de Hebreus, que eu já citei anteriormente, em que ele fala isso, né? Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas estão precisando de pessoas que ensinem de novo os princípios elementares. E também 1 Coríntios 14:8, o apóstolo Paulo, apesar do foco da mensagem, ele está falando sobre outra coisa, sobre os dons espirituais, mas ele também fala isso: se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então, tratando dessas coisas, antes de começar a falar de Apocalipse de fato, é importante, é necessário, porque tudo isso pode já parecer novo para algumas pessoas. Imagina quando chegar mais à frente, em que mais coisas ainda vão ser quebradas, mais paradigmas, né? Mais conceitos que foram ensinados que não estão 100% corretos. E nesse caso, não foi deliberadamente, não foi levianamente, mas porque realmente o tempo do selo do livro do profeta Daniel ser aberto ainda não tinha chegado. E olha só, tudo isso que eu estou compartilhando já pode não ser algo palatável para algumas pessoas. Isso vai ser algo de difícil aceitação. Porém, será que isso não se assemelha ao pão ázimo, ou pães asmos, que está descrito na lei, em que não vai nenhum fermento? E Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, porque isso acaba acontecendo. As pessoas vão acrescentando mais preceitos sobre preceitos, mais regra sobre regra, dificultando o cumprimento de coisas que deveriam ser fáceis, e as coisas difíceis eles conseguem perverter como se fosse algo fácil. Então, assim, realmente ter um alimento espiritual sem fermento não vai ser algo realmente fácil de engolir, de entender, de digerir também. E eu gostaria de trazer esse exemplo de Elimelec. Esse nome não é muito bem conhecido, né? Mas ele está no livro de Ruth. E isso já trata um pouco da justiça, né? Daquilo que eu estou tentando falar desde o primeiro vídeo, mas a gente vai aprofundar agora nesse segundo. Em que, nos dias em que Israel ainda não tinha um rei e que os juízes julgavam, né? E veio fome sobre a terra de Israel, esse homem chamado Elimelec, ele preferiu mudar de cidade, porque ele era um homem rico, tinha muitas posses, muitos bens, e por conta da fome, muitos acabariam vindo até a sua porta, né, pedindo comida, pedindo alguma coisa. E para evitar isso, ele preferiu mudar de cidade, em um lugar onde as pessoas não conheciam tanto o nome dele, né, para tentar habitar ali e ficar isento de ajudar o próximo. Porém, existe um princípio judaico em que aquele que habita na Terra Santa, eles não deveriam sair da cidade. Isso pode ser considerado até um pecado, né? E a gente vê esse princípio de forma semelhante em Jeremias 42, em que, neste caso, o profeta está falando: se vocês permanecerem na terra de Israel, Deus vai proteger vocês. Mas se vocês forem para o Egito, achando que vão conseguir fugir da batalha, vão conseguir fugir da guerra, então a guerra chegará a vocês lá. Lá no Egito vocês também vão ser perseguidos, e Israel também vai ser atacado. Mas, se vocês ficarem e crerem em Deus, aí sim Deus vai trazer a salvação. Mas eles não quiseram ouvir este profeta, preferiram ouvir outros profetas, que na verdade eram falsos, né?
E olha a punição que esse Elimeleque recebeu. Ele tinha 2 filhos, sendo que aí ele morreu e também os 2 filhos. Porém, um desses filhos era casado com a Ruth. E aí sim, a partir de Ruth que veio a descendência do rei de Israel. Porque pelos livros que eu tenho lido também, Elimeleque, por ser da tribo de Judá, ele, neste caso, por ter muitas posses, por ser bem-sucedido, ele cogitou de que a linhagem do rei viria através dele. Ele chegou a ter essa presunção. E a gente vê que, na verdade, até que não estava tão errado assim, porque veio a partir de Ruth. Mas olha só, ele morreu e os 2 filhos também morreram. E só a partir de Ruth, que permaneceu, que veio a linhagem do rei de Israel. Só que não veio diretamente dele, né? E trazendo isso para os nossos dias também, alguns que acham que são filhos de Deus, em que são a nação santa, sacerdócio real, mas será que estão agindo como ele, em que, tendo bens, preferem até mesmo se mudar para um lugar onde que não vão ser incomodados? E nós devemos lembrar da parábola dos talentos, que na verdade, talento não significa habilidade, mas na verdade se trata de dinheiro mesmo, né? E também uma unidade de medida. Naquele tempo era principalmente usado para prata, né? E isso por si só já representava uma pequena fortuna, ter talentos, né? E aí será que está ficando cada vez mais claro que os banqueiros naquela parábola realmente são os pobres e os necessitados? Porque se os talentos se tratam de dinheiro, e algumas pessoas recebem 1 talento, outros recebem 10, e de alguma forma eu devo repartir isso, com quem que eu reparto então? Por que que Deus pergunta por que que você não deixou alguns banqueiros para eles multiplicarem isso? Porque se você realmente fizesse isso, aí sim você receberia o que é seu, lá na glória. E agora também eu vou falar algo que seria ainda mais difícil, nessa comparação que eu fiz com a atualização dessa parábola do bom samaritano para os nossos dias. Imagine se esse bom samaritano, para os nossos dias de hoje, seriam como se fossem os espíritas. E aí, eu até dei essa pausa para você ouvir bem mesmo. Poxa, os espíritas? E se você também teve esse estranhamento, será que não foi esse mesmo estranhamento que os judeus tiveram quando Jesus falou bom samaritano? Samaritano é bom? Eles adoram em outro monte, ao invés de adorar a Deus em Israel. Eles se contaminaram com outros povos, com outras religiões. Eles acreditam em Deus de uma forma errada. E este cara é bom? E chegam até mesmo a julgá-los, falando que, eles acreditam que isso vão ser salvos pelas obras. Mas, pelas obras, eles estão confirmando a fé que eles têm. E nós? Pela ausência de obras, estamos confirmando que nós estamos salvos? Será que realmente é esse princípio que Jesus ensinou? Que os apóstolos também ensinaram? Como eu não sou salvo pelas obras, então não preciso fazer nada. E, na verdade, eu talvez até deveria evitar para não parecer que eu sou salvo pelas obras, né? Mas olha a parábola que Jesus fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Sendo que ele chega para o primeiro filho e fala, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, eu vou. Porém, ele não foi. E quando ele falou com o segundo filho, ele falou, vai e faz a mesma coisa. Sendo que este respondeu, não quero. Porém, arrependido, ele mudou de ideia e foi. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí tiveram que responder, na verdade, aquele que realmente foi para a vinha trabalhar. Então, não é aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Será que nós não nos encaixamos nisso? A gente fala que vai fazer, mas não faz. E a gente está reclamando daquele que faz, porque não está fazendo da forma certa, porque não acredita da forma certa. Sendo que eu posso dar esse testemunho também, em que quando o momento de tribulação veio em nossas vidas, da escassez, aqueles que se diziam irmãos não foram aqueles que nos ajudaram. Eles, na verdade, buscavam saber da gente, mas não para ajudar, mas para saber se Deus ainda estava punindo a gente. Porque havia uma falsa profecia, e que alguns chamam de profetada, né? Alguém havia profetizado que aqueles que haviam saído da igreja, que haviam abandonado tal pastor, voltariam de joelhos, chorando, arrependidos para aquela igreja, para aquele pastor. Sendo que foi pelo meu pai não ser conivente com aquelas ações, de ele não agir da mesma forma que ele pregava, por ele ter decidido realmente romper essas relações. Não, eu não concordo, então não vou mais ser conivente com isso. Chegaram até mesmo oferecer salário da igreja para ele, em momento de escassez, e ele foi firme em dizer, não, não aceito, pode ficar com seu salário. Por conta de acreditar nessa profetada, fecharam seus corações, reteram suas mãos, e, na verdade, eu vi pessoas que realmente não eram na mesma fé, espíritas também, que realmente foram aqueles que nos ajudaram, que realmente trouxeram o alimento lá para casa. E aí, se eu tivesse que perguntar, e claro, não é porque aconteceu comigo, mas se eu também tivesse que perguntar quem realmente fez a vontade do Pai, qual dos 2 que fizeram? Sendo que, se realmente entendermos que o reino do céu está dentro de nós, como Jesus disse em Lucas 17, 20 e 21,
levar meus recursos para um lugar em que tudo isso se esvai, é consumido de alguma forma, ao invés de realmente auxiliar o próximo com generosidade e trazendo uma equidade, será que continuaríamos a agir da forma que temos agido? Será que ainda estamos julgando outras pessoas? Não, você agindo assim acha que vai ser salvo dessa forma? Sendo que, evidentemente, claro que aquele que está fazendo somente por aparências, ou somente com esse intuito de, eu vou ser salvo por estar entregando meu dinheiro, por estar entregando recursos, isso também não vai salvá-lo. Porque se eu realmente não tiver amor, nada disso vai ter proveito. Porém, se o amor está me movendo, se eu estou agindo de acordo com ele, e Deus é amor, então aí sim vai ter proveito. E olha só esse conceito que eu também ouvi do que a hipocrisia pode representar também. Esse prefixo, né, hipo, ele pode estar indicando que a pessoa tem uma baixa crítica. Assim como aquele exemplo que Jesus diz do fariseu orando em voz alta lá no templo, se gloriando de suas ações e não percebendo que ele também era um miserável. Aquele publicano, que na verdade é um cobrador de impostos, né? Ele lá no fundo nem olhava para cima e simplesmente dizia: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí, Jesus pergunta: quem é que desce justificado? É aquele que tem uma baixa crítica sobre si mesmo ou aquele que realmente tem uma boa crítica sobre si? Que consegue realmente olhar para si e falar: poxa, eu não estou cumprindo da forma que deveria ser. Eu também sou um miserável. Eu também careço de Deus. Eu preciso aprender mais. Eu não posso me convencer em hora nenhuma que está suficiente, que o conhecimento que eu tenho é o bastante. Porque tendo essa baixa crítica, um dia, quando chegarmos diante da verdade, o que realmente vamos ouvir dele?